Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês a plataforma da BitGet, quem que é a empresa, o que que eles fazem, um pouquinho mais sobre como depositar na plataforma, sobre trade de futuros, o que é o trade de futuros, o que é margem, o que é alavancagem, o que é copy trade, como que a gente procura um trader no copy trade, o que eu geralmente costumo olhar para quando eu vou seguir um trader, como que eu faço as configuraçõezinhas que a gente precisa fazer, como que eu coloco nossos USDTs ali na carteira de futuros e como a gente faz para seguir um trader, tudo que vocês precisam saber, beleza? Então bora, vamos lá. Mas o que é a BitGet? A BitGet ela é uma exchange de criptomoedas que foi fundada em 2018 lá em Singapura e ela é focada no mercado futuros. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem muito o costume de tradar futuros de criptomoedas, então a gente identificou uma possibilidade e uma oportunidade muito grande dentro desse mercado. Se a gente olhar aqui no CoinMarketCap, a gente vai ver que a BitGet ela tem mais de 10 bilhões de dólares de volume nas últimas 24 horas. E se a gente olhar aqui em derivativos, a BitGet está em 6º lugar hoje, acima de exchanges como a Huobi, a Gate.io e a própria KuCoin. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado futuro. O mercado futuro, ele possibilita aos traders investirem não somente na alta do ativo, ele permite que os traders invistam na queda dos ativos. Então, eu vou entrar aqui na aba de futuros da BitGet, e aqui você vai ver que a exchange tem uma vasta gama de pares de futuros. Então, se eu quiser tradar Bitcoin, eu tenho. Se eu quiser tradar futuros de Ethereum, eu tenho. Se eu quiser, por exemplo, tradar futuros de SushiSwap, eu tenho também. E aqui a gente consegue, basicamente, como uma operação normal, colocar o preço do ativo, quanto que eu quero. Então eu quero, de repente, 10 dólares de SushiSwap, e eu posso vender, ou seja, investir pensando que o ativo vai se desvalorizar, ou comprar, investir pensando que o ativo vai se valorizar. Lembrando que o mercado futuro, ele também permite que a gente alavanque o nosso patrimônio, ou seja, a nossa posição, perdão. Ou seja, eu posso desde uma vez, ou seja, eu vou comprar exatamente o que eu estou colocando, ou, para o caso do SushiSwap, eu posso alavancar em até 50 vezes o valor da minha operação. Ele é uma ferramenta muito boa para quem sabe muito bem o que está fazendo, e para quem já é um pouco mais cascudo no mercado. Para os iniciantes, eu recomendo deixar uma alavancagem ali entre 1 e 10 vezes. Não passar disso, porque senão você corre o risco de ser liquidado. Tanto na posição long, que é a posição comprada, ou na posição short, que é a posição vendida, quando você entende que o mercado vai cair. E o que é a liquidação? A liquidação ela é quando os fundos da sua carteira não são suficientes para você continuar naquela posição. Quando a gente tem um criptoativo, o máximo que aquele criptoativo pode chegar é 0, porque a gente está comprado. Mas quando a gente está vendido, um criptoativo, se ele começa a subir muito de preço, a gente pode perder mais do que o total que a gente investiu. A gente pode ficar com mais do que uma perda de 100%. E com a alavancagem, isso fica ainda mais exponencial. Então, muito cuidado na hora de vocês colocarem a sua alavancagem. Eu não recomendo, de novo, uma alavancagem maior do que 10 vezes, eu deixaria ali para os principiantes de 1 a 5, no máximo 7 vezes, e conforme você for pegando o jeito da plataforma, dos trades que você for copiar, você vai aumentando a sua alavancagem, beleza? Bom, mas o que é o copy trade? O copy trade nada mais é do que uma forma de você se expor ao mercado futuros, sem precisar saber fazer análise, sem precisar ficar perdendo tempo olhando o gráfico, sem precisar ficar interpretando se aquele ativo vai subir ou vai descer. Você pode fazer isso de uma maneira muito fácil, copiando automaticamente os trades, as operações dos traders profissionais homologados pela nossa plataforma. Você só precisa vir aqui em Copy Trade, e aqui teremos mais de 1000 traders que disponibilizam todos os seus trades para os seguidores caírem. Um pouco mais para frente nesse vídeo, eu vou ensinar o passo a passo para você estudar aquele trader e entender se faz sentido ou não para você seguir aquele trader. Muitas pessoas têm me perguntado, Murilo, mas quanto que eu preciso para começar a fazer o copy trade? O que eu faço? Como que eu deposito na BitGet? Eu não conheço a plataforma e eu não sei o que fazer. Bom, para abrir cada posição no copy trade, você pode abrir no mínimo de 10 dólares e no máximo de 3 mil dólares. Então, na teoria, o mínimo que você precisa para seguir um trade
trader é de 10 dólares. Mas, como um trader pode abrir várias posições simultaneamente e você pode precisar de margem, de acordo com a sua alavancagem, como eu falei anteriormente, eu não recomendo que você comece o copy trade com menos de 100 dólares. Algo em torno ali de 100, 150, 200 seria o ideal para compensar no copy trade. Então vamos lá, vamos fazer todas as configurações para que a gente consiga seguir um trader no copy trade. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o nosso modo de margem e a nossa alavancagem. Então a gente entra aqui na conta unificada de futuros e agora a gente vai ter um trabalhinho meio chato que para cada um dos pares a gente vai ter que configurar a nossa alavancagem e a nossa margem. Ele é um trabalhinho muito chato porque a gente tem aqui mais de 40 pares de trade, mas eu garanto que é uma vez só, então vale a pena. Aí você vem aqui, por exemplo, no Bitcoin USDT, e escolhe, você gostaria de margem isolada ou margem cruzada. Eu recomendo que para os iniciantes sempre fiquem com a margem isolada, porque dessa forma a margem só vai consumir os USDTs que você deixou no modo de futuros e não vai consumir o que você tem na sua carteira para compensar uma eventual perda. Então, eu costumo deixar sempre na margem isolada, porque é o quanto eu estou disposto a perder caso um trade ou uma sequência de trades venham a dar muito errado. E aqui, qual a alavancagem que eu gostaria de colocar para uma posição comprada no par BTC USDT? E aqui na BitGet a gente pode deixar de uma vez até 125 vezes, mas eu não recomendo, principalmente para os iniciantes, colocar uma alavancagem acima de 15. O ideal, como eu disse anteriormente, seria ficar ali de 1 a 10, entre 6, 7, 8 vezes. Então você vem aqui, seleciona o múltiplo que você quiser e coloca confirmar. Agora, você tem que fazer o mesmo procedimento para a posição vendida. Então, eu costumo sempre deixar no mesmo múltiplo de alavancagem, tanto para a posição comprada quanto para a posição vendida. Então, eu vou deixar aqui 7 vezes em cada um deles. E aí eu preciso repetir essa operação, infelizmente. Eu sei que é chatinha, mas para todos os pares. Então, isolado, no par Ethereum USDT, eu venho aqui, 7 vezes na comprada e 7 vezes na posição vendida. E aí você precisa fazer isso para todos eles. Eu sei que é um pouco chatinho, mas é uma vez só. E vai valer a pena, confia em mim. Uma vez configurados todos os pares de trade de futuros, agora a gente só precisa depositar alguns dólares na nossa conta da BitGet. Então, eu venho aqui na página inicial, em ativos, depósito, e você pode depositar a cripto que você quiser, mas eu vou depositar o USDT. Então, eu venho aqui, vou pegar a BSC, porque é a rede que está configurada na minha MetaMask, mas você poderia selecionar a TRC20, no caso, que é bastante conhecida aí nas exchanges, ou em outras carteiras, como a Exodus, por exemplo, e apenas copia o endereço. Aí eu venho aqui na minha MetaMask e vou enviar o USDT para a minha conta na BitGet. Agora eu vou dar uma confirmada e pronto. Assim que a blockchain confirmar, o USDT vai cair na minha conta da BitGet. Olha aí, galera, a transação que eu fiz agora de USDT já foi confirmada, o valor já foi inteiramente creditado na minha conta e agora a gente só precisa colocar esse valor na nossa carteira de futuros. Eu tenho um pouquinho mais aqui que eu já tinha deixado na minha carteira, mas basicamente eu preciso vir aqui e transferir da minha conta Spot para a minha conta de futuros, que é essa aqui mesmo, o USDT-M. Então eu venho aqui e coloco o quanto eu gostaria de deixar na minha carteira de futuros. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 150 dólares e aperto o botão confirmar. Transferidos os fundos para a conta de futuros, eu já estou apto a começar o copy trade. Então agora tudo que eu preciso fazer é selecionar um trader que melhor se adequa ao seu perfil. Lembrando, não existe trader melhor ou trader pior. Existe aquele trader que melhor se adequa ao seu perfil de trader. Às vezes você é um trader já mais experiente, que não se importa de ver as grandes flutuações do mercado, é acostumado ao mercado futuro, é acostumado a alavancagens, então tudo bem você seguir um trader que opere com uma alavancagem de 50, 100 vezes. Mas às vezes você é um iniciante, você quer seguir alguém que tenha uma alavancagem baixa, que tenha a margem do mesmo jeito que o seu, que opere alguns pares que você é mais confortável, como o BTC USDT ou Ethereum USDT. Então, dentro da nossa plataforma, nós temos traders para todos os gostos. Vamos lá ver.
Essa aqui é a tela inicial do CopyTrade. Aqui a gente tem todos os traders disponibilizaram seus trades na plataforma. E aqui eles já vêm classificados na ordenação padrão da plataforma. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem a ordenação. Então, de repente, você quiser colocar como maior retorno sobre investimento ou maior lucro sobre o prejuízo nas últimas 3 semanas, ou transações acumuladas das últimas 3 semanas, ou a porcentagem de acertos nas últimas 3 semanas, enfim. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu, Murilo, procuro na hora de seguir um trader. Novamente, não existe a forma correta, não existe o melhor trader, existe aquele trader que se encaixa melhor ao seu perfil. Talvez o trader que eu, Murilo, escolho se adeque melhor ao meu estilo de trade do que o seu que está assistindo aí. Você precisa entender qual que é a sua filosofia, se você é um cara um pouco mais arrojado, tem uma alavancagem um pouco mais alta, ou se você quer ser um pouco mais conservador e buscar alavancagens um pouco mais baixas. Os principais critérios que eu uso na hora de escolher um trade são bem simples. O primeiro deles é o ROI. De nada adianta eu seguir um trader que não está sendo lucrativo, então eu sempre vou procurar um trader que tenha um ROI positivo. Eu sempre procuro um trader que tenha ali pelo menos 30% ou 40% no mínimo de ROI. Outra coisa que me chama bastante atenção, que eu sempre olho, é a taxa de vitórias das últimas 3 semanas. Eu não gosto de nenhum dos extremos, eu não gosto de nenhum trader que tem uma taxa de acertos muito baixas, e por muito baixa eu entendo que seja abaixo de 70%, e nenhum trader que tenha uma taxa muito alta, próximo ou 100%. Eu não gosto de seguir traders que tenham 100%, e eu já vou mostrar para vocês o porquê. Eu também gosto de ver o número de transações da plataforma. Eu não gosto de seguir traders que tenham poucas transações, menos de 100, eu já não me sinto confortável, porque demonstra que ele é um trader que está aprendendo, que está começando na plataforma. Então eu quero alguém que seja experiente, eu quero alguém que vai me dar tranquilidade na hora de seguir, e eu preciso saber que ele vai fazer boas operações e que eu não vou precisar ficar me preocupando se ele está indo bem ou não. Eu já selecionei aqui na plataforma 3 traders diferentes para mostrar para vocês que tudo é questão de perfil. São 3 traders lucrativos, mas com perfis totalmente diferentes. Eu peguei esse PlayFun aqui, eu peguei esse CleanCov e um outro trader que eu sigo que se adequa ao meu perfil. Então vamos lá. Esse trader PlayFun, vamos olhar novamente os quesitos que eu falei. Ele é lucrativo? Sim, ele é lucrativo. Ótimo. Ele ganha muito mais que perde? Sim, ele ganha muito mais que perde. Mas, se vocês olharem aqui, ele tem quase 100% de vitórias. Isso já me levanta uma bandeira, porque provavelmente tem alguma coisa que não vai ser legal para mim. Ele trada há bastante tempo na plataforma? Sim, ele trada há quase 1 ano. Já fico bem tranquilo com ele tradando há 1 ano. Agora eu gosto de ver se o perfil dele é compatível com o meu. Então eu vejo aqui as posições que ele abre, posições majoritariamente de BTC, que é um par que eu gosto, que é um par que eu costumo tradar. Na margem cruzada, eu já não gosto da margem cruzada, então eu já talvez procurasse outro, e com uma alavancagem de 20 vezes. Eu costumo tradar ali na faixa de 10 a 15 vezes, então esse trader já estaria descartado. Lembra que eu falei para vocês que eu não gosto de traders que tenham quase 100% ou 100% de vitórias? Aqui está o porquê. Aqui é o histórico, então todos os trades já encerrados desse trader. Mas aqui, ó, CopyTrade com esse número 14, esse número dentro do parênteses, o 14, são as operações que estão abertas nesse momento. Então, se você olhar aqui, ele tem várias posições abertas, 14 posições abertas, e a gente tem uma posição aqui, a maioria dessas posições foram abertas dia 20 de janeiro, ou seja, quase uma semana que ele está com a posição aberta, mais de 200% de prejuízo, porque de lá para cá o Bitcoin caiu bastante, né? E ele está numa posição comprada, e eu jamais ficaria confortável, e acho que a minha carteira nem aguentaria seguir um trader desse. Lembre-se que eu falei que para cada posição você precisa de pelo menos $10. Então, para seguir um cara desse, você precisaria de pelo menos aqui $140 só para abrir as posições, mais a margem que ele já vem perdendo aqui. Então, qualquer carteira aqui com menos de $250, $300 seria liquidada nessas operações desse cara, com certeza. Então, não é algo para mim, não é algo que eu gosto. Eu tô fora desse PlayFun. Mas, como a gente vê aqui, ele é lucrativo, bastante lucrativo, quase 100% de vitórias. É tudo questão do perfil que eu falei. Para mim, não é o cara ideal, então eu já fecho. O segundo é esse CleanCov,
que ele está há 5 anos como top 9 do KCGI, que é a nossa competição anual de trading. Então vamos lá, ele é altamente lucrativo, 425% de ROI, tem uma porcentagem boa de vitórias acima das derrotas, mas eu também não seguiria ele porque ele tem poucas ordens de trade. 115 para mim não é um número que eu fique confortável. Mas só para a gente ver os perfis, esse cara, ele trada a 50 vezes de alavancagem, ou seja, é aquele cara que ou lucra muito ou perde muito. Então, muito provavelmente, não é o cara para o meu perfil, eu não seguiria ele. A gente pode ver aqui que nas posições perdidas, ele tem perdas de 84%, perdas de 42%, é um tipo de configuração que eu não gosto, então eu não seguiria esse trader, mas como a gente vê aqui, ele é altamente lucrativo, 425 vezes, só não é o perfil para mim. E aqui eu vou mostrar para vocês esse bot de negociação, é um trader que eu achei que se adequa ao meu perfil, eu atualmente sigo esse trader, e eu vou falar por quê. Esse trader tem um ROI elevado, então 101% aí de ROI, tem mais vitórias do que derrotas, tem 1.016 vitórias e 449 trades perdidos, já negocia há 267 dias, ou seja, quase um ano aí na plataforma, e se a gente olhar aqui, ele tem uma alavancagem bem baixa, ou seja, ele está ali, ó, 4 vezes, 3 vezes, 6 vezes, nenhum dos trades dele passa de 10 vezes de alavancagem, e esse cara é um cara que é bastante lucrativo, então ele vem lucrando e ele faz total sentido para mim, porque se você olhar aqui, a maioria dos trades dele são trades curtos, então por exemplo, ele abriu às 4h08, fechou às 4h14, um tradezinho ali de 6 minutos, fez 6%, excelente. Mas na derrota ele também costuma sair rápido. Então aqui ele abriu 10h47, fechou meio-dia 28 e perdeu 5%, o que para mim é bem tranquilo. Então se a gente for olhar aqui na página de próximo, ele realmente acerta bastante, está numa sequência muito boa aí, graças a Deus. E é um trader que eu fico confortável em seguir. Ele tem até um trade aberto aqui, ó, uma posição de BTC. A gente está com uma pequena perdinha aí de 2,94%, mas nada que vá me assustar. Então, faz sentido para mim. É um trader que trada os pares que eu gosto. Aqui estão todos os pares que ele trada. Depois eu vou mostrar para vocês como que você pode escolher os pares que você quiser. Mas é um trader com uma alavancagem que faz sentido para mim. O máximo de posições simultâneas aqui que eu vi são 5. Se eu não me engano, ou 6, então é tranquilo que no máximo ele vai comprometer aí 60, 70 dólares da minha banca, mesmo com uma margem, se a gente deixar 10% para cada uma delas, com 100 dólares você consegue seguir tranquilamente. Então esse aqui é um exemplo de um trader que se adequa ao meu perfil. Não vou dizer que ele é o melhor, não vou dizer que ele é o pior, ele apenas se adequa ao perfil do Murilo, e é por isso que eu sigo ele. Só lembrando, galera, que nada do que eu tô falando aqui para vocês é uma recomendação de investimentos. Eu só tô mostrando para vocês como utilizar a plataforma, como configurar direitinho o copy trade e o que eu faço, Murilo, faço na hora de selecionar um trader. Então, sempre faça sua pesquisa, sempre estude bastante antes de colocar o seu dinheiro e antes de utilizar a nossa plataforma. Mas, bom, digamos que eu já tenha feito minha pesquisa, eu gostei desse trader, eu acho que ele faz sentido com o meu perfil e eu quero seguir esse ZZ3. Então eu venho aqui, clico em seguir, aqui vai mostrar todos os pares que esse trader opera. Então digamos que eu só queira deixar Bitcoin e Ethereum, eu desmarco todos os outros e aqui é onde vão ter as configurações. Eu posso colocar a configuração unificada, em que o sistema vai repetir a configuração para todos os pares, ou configuração respectiva, caso eu queira configurações diferentes para diferentes tipos de moeda. Então, beleza. Vamos colocar a configuração respectiva. Eu venho aqui no par BTC-USDT. Eu sempre deixo o valor do copy trade como valor fixo. Aqui é quanto cada posição vai ser aberta. Então, independentemente do valor da banca do trader original, você vai colocar o quanto você gostaria que a sua posição fosse aberta. Então, todas as vezes que o trader abre uma posição, eu estou dizendo para o sistema que a posição que ele vai abrir para mim no par BTC-USDT é de 10 dólares. Lembrando que o mínimo é de 10 dólares por posição e o máximo de 3 mil dólares. Aqui a gente coloca um stop loss, ou seja,
Se de repente 50% dessa posição de 10 dólares for comprometida, eu gostaria que o sistema automaticamente encerrasse aquele trade para mim, aquela operação, e eu iria assumir esses 5 dólares de prejuízo. E o take profit é justamente o contrário, o quanto de lucro máximo que eu quero ter em cada operação. Então, de repente, se chegar a 80% de lucro, então, de repente, um trade bem sucedido que chegue a 8 dólares, para mim já é suficiente. Então, quando bater 8 dólares, o sistema vai encerrar automaticamente e eu vou ganhar esses 8 dólares de lucro. E aqui o máximo a seguir, quantas posições ou quanto de dinheiro esse par dentro desse trader eu estou disponibilizando ao sistema. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 50 dólares, eu estou falando que ele só pode abrir no máximo 5 posições, sem contar com a margem. Então, de repente, um trade mal sucedido, eu só deixaria o sistema abrir 4 posições mais a margem. Sempre leve isso em consideração na hora de setar um par. E aqui, Ethereum, eu posso colocar o mesmo valor, só que no Ethereum eu acho que o trader é um pouquinho pior, então eu vou colocar um stop loss um pouquinho mais baixo e um take profit também mais baixo, e eu quero que ele abra até 100 dólares, enfim. Aí você clica em confirmar, em próximo, o sistema vai te mostrar um resumo do que você acabou de configurar para todas as posições, e agora você só precisa clicar em confirmar. E agora está pronto, a gente já está seguindo o nosso trader, a gente pode vir aqui em Copy Trade de novo, clica em Copy Trade, e aqui ó, ele já abriu 4 posições, eu estou perdendo em 3, mas estou ganhando em uma. E lembrando que, independentemente da configuração do trader, o sistema sempre vai abrir de acordo com as configurações que a gente fez aqui nos futuros unificados. Então, eu setei ali para o par Bitcoin USDT ter uma alavancagem de 15 vezes e a margem isolada. Então, todas as posições vão abrir assim, em Bitcoin USDT. E aqui a gente consegue encerrar quaisquer operações, independentemente se o trader vai fechar agora ou não. Eu não vou fechar nenhuma, porque eu confio no meu trader, eu gosto do jeito que ele opera, então eu vou deixar aqui. E se eu quiser, eu consigo resumir todas as operações. Se eu fechasse todas de uma vez só, eu perderia 1,87 dólares agora. Mas eu não vou fechar, porque eu gosto do meu trader. Se a gente vir aqui em histórico, mostra todas as operações que o meu trader fez. Então, se a gente olhar aqui, tem sim algumas posições perdidas, algumas posições que resultaram num insucesso, mas a grande maioria delas resultaram em posições bem-sucedidas. Então eu vou deixar o bot negociar. Não é a primeira vez que ele abre múltiplas posições. Aqui em ADA ele abriu 4 posições ao mesmo tempo, então eu estou bem tranquilo. Aqui no meu trader eu consigo ver as informações do trader. Então ele já me trouxe um lucro de 55 dólares, se tivesse prejuízo, iria estar um menuzinho aqui na frente, e aqui eu posso editar o meu trader. Então, por exemplo, eu acho que esse bot de negociação aqui não está tão bem em Ripple, então eu venho aqui e desmarco o Ripple. Ou então, acho que ele manda bem, gostei, tem um pouquinho mais de banca, em vez de 10, eu quero que ele abra uma posição agora de 12 dólares. Então eu venho aqui, clico em próxima, o sistema vai me mostrar todos os pares, as configurações que eu coloquei. Eu só preciso clicar em confirmar que a mudança estará feita. Do mesmo modo, eu posso chegar aqui e editar e deixar de seguir. Eu acho que esse trader bot de negociação não está tão legal, não faz mais sentido para mim. Eu posso simplesmente vir aqui, clicar em deixar de seguir, confirmar a operação e eu vou estar deixando de seguir esse trader. Beleza, galera? Então é isso. Esse é o overview aí da plataforma, de como depositar, como colocar seu fundo na carteira de futuros, como configurar os futuros unificados, cada um dos pares, com a margem, com a alavancagem adequada ao seu perfil, como escolher os seus traders no copy trade, como configurar tudo bonitinho. E é isso. Qualquer coisa, me falar no grupo, estou sempre à disposição, me dá uma moral, os links vão estar aí embaixo, comenta aí o que vocês acharam e vamos que vamos, bora ganhar dinheiro. Valeu!